Há 14 bilhões de anos, quando o universo expandiu e esfriou, a gravidade se desuniu das outras forças. Pouco mais tarde, a força nuclear forte e a força eletrofraca separaram-se uma da outra. Um evento acompanhado de uma enorme liberação de energia armazenada que induziu um rápido aumento de 10 na 50ª potência no tamanho do universo. A rápida expansão, conhecida como época da inflação, estendeu e suavizou a matéria e a energia, de modo que qualquer variação na densidade de uma parte do universo para a seguinte tornou-se menos que 1 em 100.000. Seguindo adiante com o que é agora a física confirmada em laboratórios, o universo era quente o suficiente para que os fótons convertessem espontaneamente sua energia em pares de partículas, matéria-antimatéria, que logo depois se aniquilavam mutuamente, devolvendo sua energia em fótons. Por razões desconhecidas, essa simetria entre matéria e antimatéria tinha sido quebrada na prévia separação das forças, que causou um ligeiro excesso de matéria sobre a antimatéria. A assimetria era pequena, mas foi crucial para a evolução futura do universo. Para cada 1 bilhão de partículas antimatéria, nascia 1 bilhão mais uma partícula de matéria. Enquanto o universo continuava a esfriar, a força eletrofraca se dividiu em força eletromagnética e em força nuclear fraca, completando as 4 forças distintas e familiares da natureza. Embora a energia do banho de fóton continuasse a cair, pares de partículas matéria e antimatéria já não podiam mais ser criadas espontaneamente a partir dos fótons existentes. Todos os pares restantes de partículas antimatéria se aniquilavam rapidamente, deixando atrás o universo com uma partícula de matéria comum para cada bilhão de fótons e nenhuma antimatéria. Se essa simetria, matéria mais que matéria, não tivesse surgido, o universo em expansão seria para sempre um composto de luz e nada mais. Durante um período de aproximadamente 3 minutos, a matéria se transformou em prótons e nêutrons, muitos dos quais se combinaram para transformar-se nos núcleos atômicos mais simples. Enquanto isso, os elétrons que perambulavam livres dispersaram completamente os fótons de um lado para o outro, criando uma sopa opaca de matéria e energia. Quando o universo esfriou abaixo de alguns poucos milhares de graus Kelvin, um pouco mais quente que um alto forno, os elétrons soltos se moveram com suficiente lentidão para serem capturados da sopa pelos núcleos errantes e passaram a formar átomos completos de hidrogênio, hélio e lítio, os 3 elementos mais leves. O universo então se tornou pela primeira vez transparente à luz visível, e esses fótons em voo livre são hoje observáveis como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Durante seus primeiros bilhões de anos, o universo continuou a expandir e esfriar. Enquanto a matéria gravitava formando as massivas concentrações que nós chamamos hoje de galáxias, apenas dentro do volume do cosmos que podemos ver, formaram-se cerca de 100 bilhões de galáxias, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas, que passaram por fusão termonuclear em seus núcleos. As estrelas com mais do que aproximadamente 10 vezes a massa do Sol atingem suficiente pressão e temperatura em seus núcleos para manufaturar dúzias de elementos mais pesados que o hidrogênio, inclusive os elementos que compõem os planetas e a vida sobre ele. Depois de 7 ou 8 bilhões de anos, muito tempo, no braço de Órion, uma estrela nasceu, o Sol, na Via Láctea, no grande aglomerado de Virgem. A nuvem de gás da qual se formou o Sol continha um suprimento de elementos pesados suficiente para gerar alguns planetas, milhares de asteroides e milhões de cometas. Durante a formação desse sistema estelar, a matéria se condensou e aglomerou a partir da nuvem de gás progenitora, enquanto circulava ao redor do Sol. Por várias centenas de milhões de anos, os impactos posteriores de cometas de alta velocidade e outros escombros também derreteram a superfície dos planetas rochosos, impedindo a formação de moléculas complexas. À medida que cada vez menos matéria passiva de aglomeração permanecia no sistema solar, as superfícies dos planetas começaram a esfriar. O planeta que chamamos de Terra, então, formou-se,
numa órbita onde a atmosfera pode sustentar oceanos, em grande parte sob forma líquida. Se a Terra tivesse formado mais próxima do Sol, os oceanos teriam se evaporado. Se fosse mais longe, os oceanos teriam congelado. Em qualquer um desses casos, a vida como nós conhecemos não teria evoluído. Dentro dos oceanos quimicamente ricos por um mecanismo desconhecido, surgiram bactérias anaeróbicas, simples, que sem querer transformavam a atmosfera rica em dióxido de carbono da Terra numa outra com oxigênio suficiente para permitir que organismos aeróbicos se formassem, evoluíssem e dominassem os oceanos e a Terra. Esses mesmos átomos de oxigênio, normalmente encontrados em pares, O2, também se combinaram em 3 para formar o ozônio, o O3. Na atmosfera superior, que protege a superfície da Terra da maior parte dos fótons ultravioletas do Sol, que são hostis às moléculas. A extraordinária diversidade da vida sobre a Terra, e podemos presumir em todo o resto do universo, nasce da abundância cósmica de carbono e do incontável número de moléculas, simples e complexas, criadas a partir dele. Existem mais variedades de moléculas baseadas em carbono do que em todas as outras moléculas combinadas. Mas a vida é frágil. Os choques da Terra com grandes objetos remanescentes da formação do Sistema Solar, que eram outrora eventos comuns, ainda provocam estragos intermitentes em nosso ecossistema. Há uns meros 65 milhões de anos, menos de 2% do passado da Terra, um asteroide de 10 trilhões de toneladas atingiu o que é agora a Península do Yucatán e eliminou mais de 70% da flora e fauna baseada na superfície da Terra. Essa tragédia ecológica abriu uma oportunidade para que pequenos mamíferos sobreviventes preenchessem nichos recém-esvaziados. Um ramo desses mamíferos, dotado de cérebro grande, aquele a que damos o nome de primatas, fez um gênero e espécie. O Homo sapiens evoluiu a um nível de inteligência que o capacitou a inventar métodos, ferramentas, a ciência, a inventar a astrofísica e a deduzir a origem e a evolução do universo. Então podemos concluir que sim, o universo teve um início e continua a evoluir. Cada um dos átomos do nosso corpo pode ser rastreado até o Big Bang e as fornalhas termonucleares dentro das estrelas de massa elevada. Nós não estamos simplesmente no universo. Fazemos parte dele. Nascemos a partir dele. Certo, pessoal?